Salve, salve, primeiro ano, tudo bem com vocês? E aí, como é que tá a quarentena? Enlouquecendo em casa já? Bora estudar para não ficar louco, ok? Essa é a nossa primeira videoaula de PowerPoint. Para vocês não ficarem perdidos, ó, a prof anotou aqui embaixo. Primeiro ano, certo? A disciplina de física. O setor da apostila, que é o 221, ok? Que é a primeira frente. Módulo 11, pro feliz, ok? Olha só, no módulo 11 nós vamos estudar sistema de blocos. O que isso significa? É uma aplicação da segunda lei de Newton. Olha lá, um sistema de blocos é um conjunto de dois ou mais blocos que, quando de algum modo, estão interligados e que serão objetos de estudo. Por exemplo, na imagem A, nós temos dois blocos e eles estão interligados através do contato entre eles. Na situação B, eu tenho o bloco A e B e eles estão interligados por um fio. Na situação C, eu também tenho dois blocos interligados por um fio. A diferença é que eu tenho a cordinha puxando o bloco A no eixo X e a cordinha puxando o bloco B no eixo Y. Essas são algumas imagens só para vocês terem uma ideia do que é sistema de blocos, ok? Olha só, para a gente interpretar melhor esse sistema de blocos, nós vamos fazer o Aprender Sempre da página 148. Então, bora pegar a apostila, larga a mão de ser preguiçoso e vamos fazer juntos aí. Aprender Sempre, página 148. Em uma superfície plana, horizontal e perfeitamente lisa, ou seja, sem atrito, estão apoiados dois blocos, o bloco A e o bloco B. A massa do bloco A é uma massa de 5 kg e a massa do bloco B é uma massa de 7 kg. Uma pessoa aplica uma força horizontal de 36 newtons no bloco A, conforme mostra a figura. Ao observar a figura aqui do exercício, eu consigo perceber que eu aplico uma força de 36 newtons, que empurra o bloco A e, consequentemente, empurra o bloco B, já que eles estão em contato, o A em contato em relação ao B, ok? Determine a aceleração de cada bloco. Primeira coisa, a mesma aceleração que o bloco A vai apresentar vai ser a mesma aceleração que o bloco B. Ou seja, a aceleração do sistema. A aceleração de A vai ser igual à aceleração de B, ok? Aí vamos lá. Como eu faço para calcular a aceleração de cada bloco ou do sistema que são iguais? Olha a resolução aqui do lado. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Essa equaçãozinha vocês já viram, que é a segunda lei de Newton, certo? Força resultante são as forças do eixo do movimento. Nesse caso aqui, ó, o movimento vai acontecer no eixo X. Ou seja, a força no eixo do movimento é esse F igual a 36 newtons. Então, olha só, para eu aplicar a segunda lei de Newton nesse sistema, eu preciso lembrar que a massa do sistema é a soma da massa do bloco A mais a massa do bloco B. Por isso que aqui na resolução, olha só, força resultante, então, 36, vai ser igual, o M, ó, eu substituo pela soma de 5 mais 7, que é a massa do bloco A com a massa do bloco B, vezes a aceleração. Agora, a parte matemática é muito simples, né? 36 igual a 12, que é 5 mais 7, 12 vezes A. O 12 passa dividindo, 36 dividido por 12 vai dar igual a 3. Ou seja, a aceleração do sistema é igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Repetindo, a aceleração do sistema é igual à aceleração do bloco A, que também é igual à aceleração do bloco B. Depois de calcular a A, que é a aceleração do bloco, a aceleração de cada bloco do sistema, que são iguais, a gente precisa fazer a B. Aí ele pede a intensidade da força com que o bloco A empurra o bloco B. O que a gente precisa entender é que essa força de 36 newtons é utilizada para empurrar o bloco A e o bloco B, certo? Então, olha só, esse 36 eu gasto um pouquinho para empurrar o bloco A e um pouquinho para empurrar o bloco B. Lógico que como o bloco B apresenta uma massa maior, esses 36 newtons eu gasto uma maior quantidade de força para empurrar o bloco B do que em relação ao bloco A. Como que a gente vai fazer esse cálculo? Como o exercício pede a intensidade da força que o bloco A empurra o bloco B, a gente vai fazer a análise sobre o bloco B, ok? Então, olha lá. F é igual a massa vezes a aceleração. Força que A
exerce sobre B, por isso AB, força que A sobre B, é igual à massa do bloco B, já que é sobre ele, vezes a aceleração. Aqui na aceleração eu poderia colocar a aceleração de B ou a aceleração do sistema, já que elas são iguais, ok? Então a força que A exerce sobre B é igual à massa de B, que é 7, vezes a aceleração, que é 3. 7 vezes 3, 21. Ou seja, a força que A exerce sobre B é igual a 21. Lembrando que a força total aplicada foi 36. Se eu gastei 21 newtons para empurrar o bloco B, significa que eu gastei 15 newtons para empurrar o bloco A, certo? 21 para o bloco B, 15 para o bloco A, dando um total de 36 newtons. Beleza? Olha só, galera. Agora a gente vai ver elevadores. Elevador é um assunto meio chatinho, tá bom? Porque tem várias regrinhas. Eu vou explicar para vocês elevadores agora. Vocês vão se desesperar, tá bom? Mas retomando as aulas normais, a prof vai voltar para elevadores, ok? Então agora a gente vai olhar elevadores, mas depois a gente vai ver e vai rever elevadores, ok? Olha só, quando eu penso em elevadores, primeira coisa, eu tenho que pensar na tração, ou seja, a força aplicada aqui no cabo que puxa o elevador, ok? E eu preciso também pensar na força normal. A força normal está relacionada com o objeto que se encontra dentro do elevador. Percebam que a força de tração está aqui, ó, desenhada. É a força no cabo, então é externo ao elevador, ok? Agora, a força normal é sobre um objeto que se encontra dentro do elevador, beleza? O elevador, eu tenho a situação dele subindo ou a situação dele descendo. Então, vamos lá. Vamos olhar primeiro a situação dele subindo. Olha lá. Elevador subindo. Se a tração for maior que o peso, o elevador está subindo em movimento acelerado, ou seja, subindo, aumentando o valor da velocidade. Nesse caso, a força resultante é dada por força resultante é igual a tração menos o peso. Ou seja, se a tração for maior que o peso, força resultante, T menos P. Da mesma forma que eu olho a tração, eu tenho que olhar a força normal. Se eu tenho um caso que a normal é maior que o peso, o elevador está subindo em movimento acelerado, ok? Então, minha força resultante é normal menos o peso. Ou seja, subindo em movimento acelerado, tração é maior que o peso e a normal é maior que o peso. Caso eu tenha uma situação em que minha tração seja menor que o peso, ou seja, tração menor que o peso, o elevador está subindo em movimento retardado. O que é subir em movimento retardado? É o elevador estar subindo, mas ele está diminuindo a velocidade. Ele está freando, ok? Olha só, se a tração for menor que o peso, a minha força resultante é P menos T. Se a normal for menor que o peso, também em movimento aqui, ó, retardado, subindo em movimento retardado, força resultante N menos o T. Beleza? Nesse terceiro parágrafozinho aqui, eu coloco aqui, ó, subindo em movimento uniforme. Mas, na verdade, se eu tenho um movimento uniforme, pode ser tanto o processo de subida quanto de descida, T vai ser igual ao peso e a normal vai ser igual ao peso. Ou seja, quando eu tenho uma situação de equilíbrio, que eu tenho apenas duas na física, ou repouso ou movimento uniforme, a força resultante sempre é igual a zero. Por isso que, em movimento uniforme, tração sempre será igual ao peso e a normal sempre será igual ao peso, tanto na subida quanto na descida. Então, olha só, para frisar, elevador subindo, tração maior que o peso, normal maior que o peso, subindo em movimento acelerado. Se eu tenho uma situação que a tração é menor que o peso e a normal é menor que o peso, eu tenho subindo em movimento retardado, ok? Situação do elevador descendo. Elevador descendo. Se a tração for menor que o peso, ele está descendo em movimento acelerado, ou seja, ele está descendo e aumentando o valor da velocidade. Nesse caso, a força-peso é maior que a tração, então força resultante será P menos T, ok? Se eu estou descendo em movimento acelerado,
A tração é menor que o peso e a normal também é menor que o peso. Então, vai ficar força resultante P menos T e força resultante N menos o T. Numa situação em que a tração seja maior que o peso, significa que ele está descendo em movimento retardado. Ou seja, o elevador está descendo, diminuindo o valor da velocidade. Olha só, tração menor que o peso, normal menor que o peso. Descendo em movimento retardado, ok? Força resultante T menos o P, força resultante N menos o P. E de novo, olha aqui embaixo. Se eu tenho uma situação de movimento uniforme, tração é igual ao peso, normal é igual ao peso. Então, olha só, vou repetir, ok? Elevador descendo. Tração menor que o peso, normal menor que o peso, descendo em movimento acelerado. Eu posso ter FR igual a P menos o T ou FR igual a N menos o T. Claro que eu vou ter que analisar o exercício, se ele quer relacionar com a força normal ou com a força peso. Se a tração for maior que o peso, o elevador está descendo em movimento retardado. Tração maior que o peso, descendo em movimento retardado. Normal maior que o peso, elevador descendo em movimento retardado, ok? Então, olha só, tração maior que o peso, descendo em movimento retardado, força resultante T menos o P. Normal maior que o peso, o elevador está descendo em movimento retardado e a minha força resultante é N menos o P. E de novo, movimento uniforme, tração é igual ao peso e a normal é igual ao peso. E aí, galera, já ficaram desesperados com elevadores? A prof vai revisar isso aí quando entrar em aulas normais, tá bom? Para a gente frisar essa questão aqui dos elevadores, eu fiz um aprender sempre da página 150. Olha lá. Um bloco de massa 20 kg está apoiado numa balança, calibrada em newtons. Existe dentro de um elevador. Considere a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Com o elevador em movimento, a indicação na balança é igual a 150 newtons. Uma coisa importante frisar com vocês, que o valor indicado na balança é sempre o valor da força normal, ok? Aí na A pede, explique se o elevador está subindo ou descendo. Primeira coisa para resolver a A, calcula a força-peso do bloco. Eu tenho um bloco de 20 quilos, ok? Então, peso é igual a massa vezes a massa é 20 quilos, gravidade na Terra 10, 20 vezes 10, 200. Quando eu faço essa análise, eu consigo perceber que a minha força-peso está maior que a força normal. Força-peso 200, força normal 150 newtons. Força-peso maior que a força normal, eu tenho duas situações possíveis. O elevador pode estar subindo em movimento retardado ou descendo em movimento acelerado, beleza? Caso eu tivesse uma situação ao contrário, normal maior que o peso, o meu elevador poderia estar descendo em movimento retardado ou subindo em movimento acelerado, beleza? B. Supondo que o elevador esteja descendo, determine sua aceleração. Então, olha só, força resultante, se a força-peso é maior que a força normal, FR vai ser P menos o N, e a força resultante, a gente também sabe que é a massa vezes a aceleração. Então, eu vou igualar as duas equações, força resultante igual a força resultante, P menos o N, P menos o N, massa vezes aceleração, massa vezes aceleração. E aí eu vou substituir os valores. Força-peso 200, normal 150, igual a massa que vale 20 vezes a aceleração. 200 menos 150, 50, igual a 20 vezes A, o 20 passa dividindo, e eu chego então que a aceleração do meu elevador é uma aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado. E é isso aí, galera. Esse foi o módulo 11. Façam os exercícios, tá bom? Qualquer dúvida, procure a prof. Eu sempre estou à disposição. Adoro vocês, estou morrendo de saudade. Um beijão, se cuidem, tá?